Bem-vindos ao podcast, um podcast feito para divulgar informações sobre o Ultimate Frisbee, incentivar discussões sobre os mais variados temas do nosso esporte e também aprendermos coisas novas a cada episódio. Arthur Cardelino e eu, Victor Maiello, formam a conexão Brasília-São Paulo desse podcast com conteúdos em português, apesar do Cardelino falar tudo em inglês. Antes do episódio, agradecemos o suporte de nossos ouvintes e da comunidade. Seja um seguidor do podcast BR no Spotify, SoundCloud e no Instagram. Quer entrar em contato direto conosco? Envie e-mail para podcastbr@gmail.com. Segunda temporada tá com fogo, estão gostando, galera? Espero que sim. Aqui é o Cardelino, do outro lado desta linha, Magnânio, vocês já sabem quem é. Ele passou, continua aí a cada episódio comigo, essa alma enrostida, encrustada, agarrada, miúda em mim. Vitor Maiello. Vou fazer um impeachment, mas ele não conseguiu. Estou aqui de novo. Victor Maiello, direto de São Paulo, tá ligado? Sigo aí na batalha, mas o episódio de hoje, galera, é pra gente falar sobre as equipes brasileiras, conhecimentos táticos e estratégicos. Eu vou usar o que foi visto ao longo do ano, Taça Brasília e Pindorama, e o Maiello vai falar do que ele tá vendo ali por São Paulo, que é onde ele reside. Exato. Então a gente vai começar falando aqui pelo Pindorama, que é o que tá mais fresco. A gente vai começar de baixo para cima a falar das equipes, o que eu notei e o que o Maiello pode comentar sobre cada equipe rapidinho. Beleza. Começando com o oitavo do torneio Pindorama, Cusco, direto do Rio Grande do Sul. O que tu vistes desta galera? Eu vi o Cusco jogar, 4 pontos, depois vi quase um jogo inteiro, que foi no domingo, né? Eu vi o que eu já esperava, uma espécie de horizontal que estava mais frequente, umas tentativas de vertical, né? Como eles estão vindo com aquele time agarrados pelados, Frankenstein, eu não vi tanto uma formação tática ou estratégica para quebras de zona, que eu acho que foram as coisas que mais tiraram ele do conforto. Quando o pessoal botava uma zona, principalmente o Revo, acho que enfrentou eles no primeiro dia, que foi o jogo que eu vi um pedaço, eles não conseguiam sair, dependiam muito do Ricardo, do Sancho e do Ben, então eles tinham muita dificuldade de avançar com o disco, né? Acho que eles têm que treinar por ter a altura e os caras altos, eles têm que conseguir treinar um pouco mais essa quebra por cima, fazer algumas movimentações de cutters que apareçam atrás do cup, ou que eles façam um swing rápido para poder avançar na sequência. São os dois tipos de quebra mais comum, né? Faz um dump e já mete um swing grande rápido, ou quebra por cima. Acho que por baixo tem muito mais chance deles serem defendidos. Quando eu falo que eu vi, Maiello, lá que eles faziam uma espécie de vertical com horizontal, é porque falta muita maturidade, né? A disciplina do treino, assim, da galera tá com a equipe competitiva ao nível de conseguir respeitar o espaço em campo e parar de correr um pouco. Era bem laranja mecânica de 70 dos holandeses, o carrossel holandês. Todo mundo para todo mundo. Todo mundo fazendo tudo. E você observou alguma coisa específica na defesa? Não, eles jogaram praticamente todos os pontos, foram individuais, e eu não conseguia reparar se eles faziam algumas variações dentro do individual, se eles ficavam mudando os matches, ou assim, se eles estavam forçando o curto ou longo ou médio, se eles estavam esse tipo de coisa, né? Eu percebia que assim, os mais fortes marcavam os mais fortes, o resto se virava e eles tentavam defender o melhor possível. Eu sempre fico com essa pergunta na cabeça, se o capitão lá pode dar uma variada, se ele pode tentar fazer algum esquema de um forte pega um fraco para dar esse mismatch, ou vai fazer um poach, algo inteligente, mas não vi nada disso. Vi basicamente o pessoal jogando bem confortável, tentando marcar de tudo, manter o force, evitar o around, o passe around, mas não vi nada específico de qual force, o que era de trap que eles tinham, o que eles tinham em caso de reciclagem, alguma transição. Certo. Eu acho que a gente chegou a falar sobre isso no episódio sobre tática e estratégia, de que você não precisa esperar muito tempo para fazer uma troca no meio do jogo.
Pode até ser que você não tenha treinado isso, mas principalmente quando você está perdendo de muito, acho que às vezes vale a pena você tentar algo maluco para ver se muda um pouco o status quo aí do jogo, para ver se você consegue mudar o momento e fazer alguma coisa acontecer. Porque às vezes fica dando murro em ponta de faca e acaba sendo pior. O status quo do jogo foi o status quo horrendo pra caralho e cansando que mais a porra. É o que eu posso falar que eu vi no rosto dos jogadores. De resto... Passando para Guaragos. Cara, muito próximo. Eles estão num nível muito similar ao Cusco. Acho que eles têm um nível mais uniformizado, né? Não tá tão discrepante o nível de quem tá jogando de render pra cutter, que geralmente o pessoal bota pra ficar manerrando o disco de renders. Quem são as pessoas que sabem pegar e lançar bem, que tendem a ser os veteranos. Eu vi que eles têm uma base um pouquinho melhor, um pessoal novo que tem jogado mais, eles têm mais gente, então eles têm uma média do time mais elevada. O que eu lembro de ter visto deles no torneio, principalmente esse agora, no Pindorama, foi que eles estavam usando um francês, que eu não sei se está jogando com eles ou com o Calitrix, eu não consegui conversar muito com ele. Eu acho que ele é do Sasquidius, né, que é da França, Bisques, não sei, que acho que ele jogou muito de handler, mas também virava a válvula de escape dele, né, que eles estavam lançando passes longos, tentando um Huck and Pope, o famoso lança, a gente torce pelo melhor, e aí ele dava o dump, corria pro ponto, e que não deu certo, pelo menos no jogo contra o Up. Apesar do placar ter ficado próximo, um dia absurdo de vento, a gente botou muita zona contra eles, eram isso que eles estavam tentando fazer. Huck and Hope, uma certa qualidade para swingar o disco, mas a zona e o vento foi um desafio para todo mundo ali em campo. Na defesa, acho que eles tentaram puxar ao longo do campeonato alguma espécie de defesa SEG. Não era uma zona em si, mas era uma mistura de poach intencional com poach intencional, um pouco de peel de uma galera para pegar os outros, que atrapalhou uma galera, mas acho que não foi tão planejado. Eles estão no caminho certo para estudar e aprender mais coisa. Talvez aí por uma observação rápida, defesa individual parece ser mais prática de ensinar e mais utilizada para times que talvez ainda precisem melhorar em entrosamento. Mas você não concorda que às vezes as pessoas jogam individual mais pelo conforto, que é o que treina todo dia, cada um marca um, corre de boa? Tem várias possibilidades. Cada um tem a sua especificidade. Individual não necessariamente é o mais fácil de ser feito. Eu acho que precisa só mudar um pouquinho a cultura, o entendimento das pessoas na defesa, porque a zona pode ser mais fácil do que individual, dependendo de como você treinar. Individual é mais simples, mas é difícil e menos eficiente. Não, e eu acho que assim, o pessoal vai marcar individual, mas tem que ensinar muito bem. Eu acho que é isso que pode estar faltando. Acho que até o quinto lugar, eu acho que vou meio que repetir um pouco isso. Que assim, jogar individual e só jogar individual do jeito, digamos, sem usar todas as ferramentas possíveis, acaba ficando um jogo muito confortável, parecendo com treino, que não é o caso. Você tem que trazer todas as suas ferramentas, saber aonde se posicionar, como se posicionar, mão alta, mão baixa, direção do corpo, direção do onde estão seus pés, o quadril. Acho que o pessoal falta em vários elementos para deixar cada vez melhor os jogadores. Então, assim, acho que fica individual porque é mais fácil. Se você treinasse toda vez zona, quando chegasse no campeonato, tu ia treinar a zona como se fosse o pão com pão com manteiga. Eu acho que falta isso. Mas vamos ver como é que vai ser 2020 essas duas equipes aí que tem batalhado para chegar no mínimo de meninas. Treinos, acho que o Guaragolds tem conseguido uma frequência maior, mas eu não vi eles jogarem muitos torneios. Tu já viu eles jogarem? Não vi. Talvez um ou dois jogadores que vieram jogar em São Paulo, ou que eu talvez tenha encontrado em Brasília, no TUC ou no Taça Brasília, mas não cheguei a ver o time. E outra, né? Eles são um time misto entre dois times, na verdade, né? Isso também tem alguma influência na forma como eles jogaram no Pindorama, que também vale para o Cusco e também vale para o Ouroboros, que não foi com o time deles, de fato, que treina sempre junto. Exatamente. O Goats Master vai jogar agora de praia, que é o pré-evento do Pan-Americano, acho que chama Bunt, não lembro. E aí a gente vai poder ver como é que eles vão estar jogando isso aí, o time deles, menos pessoas, vamos ver se eles estão com os fundamentos em dia
E se eles sabem jogar a modalidade de areia, né? Que tem as suas peculiaridades. Certíssimo. Seguindo então para Ventopanas. Cara, eu gostaria de ter visto um pouco mais de estrutura no time deles. É um time que tem já uma boa idade, já tem veteranos, intermediários e novatos, mas ainda tem a dificuldade de, acho que treino regular ou renovar conteúdo, pesquisar e sair da zona do conforto. Eu acho que por esses motivos eles ficam uma equipe fácil de ser jogada. Você já sabe o que esperar, já sabe o que vai fazer. Eu vi eles rodando ofensivamente estaca vertical, como a primária, e via que ele tentava, assim como o Cusco, o carrossel holandês barra horizontal, né? Eles faziam deixavam os renders com algum certo espaço e os cutters numa outra formação que não era vertical e tentavam fazer muitos passes do under aberto, né? E achei que isso, quando a gente percebeu, pelo menos o up, que era o padrão, que eles estão sempre fazendo o upline dump ou o undercut como primeira opção, a gente conseguiu trazer as zonas ou segue mistas zonas, que aí dificultou muito o avanço deles, e eles acabaram dependendo só dos veteranos, em vez de conseguir introduzir toda a equipe, todas as saídas. E aí quando a gente encaixou a nossa defesa em zona, nossas zonas de trap e a individual pegada, acho que eles tiveram mais dificuldade. Contra outras equipes, eu vi que eles faziam a mesma coisa, jogavam o mesmo jogo, AB, BA, e todo mundo sabia jogar, vertical aqui, vertical lá, marcação assim, marcação lá. Não vi eles rodarem, acho que vi alguns pontos só, eles rodarem alguma espécie de zona, tentaram fazer alguma coisa, mas eles já têm e deveriam estar estudando zonas, aplicando no padrão, porque individual eles já sabem, já dominam, né? Se deu certo ou errado é outro ponto, mas individualmente a galera tá bem, mas falta trazer aí, falta conteúdo em português, algum vídeo, algum training camp aí, pra galera ter mais esses conteúdos coletivos. Às vezes, de repente, se fizerem o feijão com arroz bem feito, não precisam, pelo menos por agora, buscar alguma coisa tão diferente, alguma coisa tão nova. Mas é uma possibilidade. Fazer isso, do que eu vejo das pessoas que eu conheço do Ventopanas, realmente é um time que tem tido uma frequência boa, estão conseguindo fazer boas táticas, estão conseguindo aplicar boas táticas, e com o tempo eles vão buscar coisas novas. Faz parte do processo também. O que eu gostaria de ver para esses três times, Ventopanas, o Gold Masters, né? Porque eu acho que a BH tá um pouco sentido de time para falar que é a galera lá, e o Cusco Voador, eu gostaria que eles trouxessem para 2020 assim, essa riqueza, uma variedade, ou se fosse ficar numa coisa só, sei lá, só vertical, que fosse muito bem executado e tivesse variações ainda vertical, da onde inicia, da onde não inicia, se vai ter jogada ensaiada ou não, porque sabe uma coisa que eu percebi do Vento? Foi a dificuldade também contra as zonas, mas não era a dificuldade de aonde lançar, o que fazer, e sim eles viam que era defesa em zona e que era intermediário novato, ainda assim se posicionava em campo como uma estaca vertical, o pessoal demorava a perceber ou não sabia o espaço correto onde se deve estar contra uma zona, sabe? Eles pegavam o disco, centralizavam, aí a zona já estava rolando e os cutters ainda numa vertical e os renders falando, preciso disso, daquilo. Eu acho que esse pedaço faltou um pouco deles, de saber que não vai ter uma estaca fixa em zona. Isso, se eles treinam um pouco a defesa da zona, fatalmente eles vão ter dificuldade de atacar contra a zona, né? Porque eles não veem isso em treino, dificilmente vão ter como pensar ou saber como usar uma estrutura para atacar contra a defesa da zona. Bem, continuando, Ouroboros, com a grande injeção paulista. A pílula nipo colombiana, garotada espírita do time. Quem é o japonês? O China. Meu Deus. Cara. Quem era o japonês? O China. Ótimo. Foi mal. Tô nervoso. O seguinte. Ofensivamente, cachorro louco, estão jogando, estão correndo. Eu acho que essa é a fase pro time de um ano. Tá correndo em campo, tá jogando, tá lançando. O que sair de passe, o que sair de pegada tá rolando.
acho que eles estão... Daqui a pouco eles vão ter que entrar no método, ok, vamos aprender uma estrutura, vamos aprender as táticas e vamos traçar alguma estratégia que nos caiba bem. E defensivamente acho que eles só jogaram individual. Talvez quem era mais experiente dessa galera que veio de Sampa, talvez tenha feito alguma espécie de seg D, um help D, de alguma forma, em caso de trap, alguma coisa do tipo. Mas eu não vi um jogo tão pegado defensivamente. Mas o que eu vi ofensivamente que foi o trabalho muito perto do disco do China e do... que tá no Los Pragas, é Sebastião? Seba. O Seba. Que Seba, ele tava, cara, sempre perto do disco, né? Como eu falei, é esperado que veteranos ou quem pega e lança bem esteja como renda. Ele tava tentando comandar de uma forma que eu achei muito boa, falando em jogo, apontando onde ele queria. Mas como o pessoal é novato / intermediário, alguns não conseguiam responder ou ajudar ele, então caiu muito para os meninos de São Paulo lá. O Kevin, o Cauê e a Emily, que eu lembro, né? E aí ficava nisso, eles trocavam muito, mas muito passe. Eles tinham muita dificuldade também de avançar com disco contra a zona, ou alguma coisa que estava mais espalhada em campo. Então eles trocavam muito passe lateral, dump. Mas eu vi essa coisa positiva do Esteba dando instruções pós-jogo, tentando ensinar. Mas é difícil pra caralho, né, velho? Aprender um monte de coisa nova, um monte de conteúdo, saber jogar e saber pegar em um torneio. Talvez tenha aberto um pouco a cabeça da galera que, uau, existe um monte de coisa, mas falar que a galera saiu dali top, já sabendo aplicar, acho bem difícil, porque se manteve muito um jogo entre eles, pra eles, ponto, longo, curto, com essa galera. Um ou outro de Manaus teve essa participação um pouco mais próximo, o resto acho que ficou de observador. Eles são um time muito novo, né? Muita gente que pegou no disco há pouquíssimo tempo. Mesmo o pessoal daqui de São Paulo, o Cauê, Kevin, Emily, que também jogam, que são muito novos, mas eles já estão com contato com o disco há mais tempo. Eles têm mais noção, eles sabem um pouco mais mesmo. O Esteban realmente tem essa característica de ajudar bastante e com certeza foi algo positivo para eles. Espero que eles façam o que você falou, de além de usar essa parte física e correr, aplicar um pouco de estrutura que vai fazer uma diferença já bem significativa para o time. Eu achei ótimo, ele tá tentando instruir, só que, cara, é muito difícil, assim, às vezes a gente que treina a galera, né, passa conteúdo, pesquisa, a gente começa a falar um monte, e a cabeça, durante o jogo, pós-jogo que seja, tem um limite que ela absorve, né? Alguma hora a gente tem só que parar de falar, ainda mais se não souber falar, né? Falar grosseiro, falar de uma forma muito ríspida, ou que seja mesmo, entre aspas, o famoso archlor, o tala larga aí. E, cara, tem que aprender como se comunicar quando você tá numa outra equipe, né? Mas tem um nível, eu não sei quanto que o Esteban passou, não tava dentro da galera, mas acho que ele deixou uma energia muito boa, tentando explicar, a galera querendo aprender. Vamos ver como é que eles vão vir nos próximos torneios, se eles vão conseguir absorver, se eles vão conseguir pesquisar, se eles vão manter um contato e o cara vai ajudar, não sei. Mas eles têm um bom caminho aí para conquistar, né, os fundamentos. Ofensivamente e defensivamente. O Gabriel é um dos nossos grandes ouvintes, né? Com certeza vai levar bastante informação para lá, é uma pessoa aplicada, é uma pessoa da área da educação física, então ele vai ter um nível de aplicação bastante positivo, já faz isso, né? Verdade, Gabriel... Está em São Paulo, sempre absorvendo bastante informação. Espero que sim, porque é o que eu tô falando, tem gente que é tão motivada e tão feliz que também esquece como falar, o que trazer, né? Às vezes não encaixa no time a perspectiva, né? Ou o nível já tá muito avançado, mas o Gabriel, o famoso Frisgão Aguiar, tá participando em tudo, viajando pra tudo, pra melhorar a equipe dele, que ele tá mais que certo, né? Parabéns. Isso. Continuando na lista, Up de Brasília, você sabe alguma coisa desse time, hein? Cara, eu sei que tinha um guri que jogava sem óculos e não via nada. Que beleza. Ele errou passes como se não houvesse amanhã, Maelo. Mas vamos lá, estrategicamente e tático. O que eu vi com estratégia? O que eu vi, né? O que a gente treinou? Eu treinei, né? O que a gente treinou para alcançar? A Taça Brasília foi uma forma da gente estar treinando com antecedência, né? Para fazer a escada, para a gente absorver, usar tudo que a gente tinha
na Taça Pindorama, né? Então era para ser o efeito crescendo, né? Para ter o crescimento da equipe. Então, assim, a gente veio com 3, 4 opções de ataque, 3, 4 opções defensivas. Algumas funcionavam melhores contra algumas equipes, outras funcionavam melhores contra outros. Mas é o seguinte, da Taça Brasília, nas finais e contra as equipes que a gente jogou, a Hexagon funcionou muito bem, apesar de ainda precisar de uma melhor expansão, invasão dos espaços vazios e o timing dos cutters, ela funcionou muito bem. Uma estratégia que eu tinha para a Taça Brasília era a gente conseguir pontuar ou avançar o disco até a red zone em 5 a 4 passes. E para quem viu os jogos, assistiu, o Dronian, Demian Moura, disponibilizou, não sei se está online ainda, dá para você ver que a gente faz pontos rápidos ou tem saídas rápidas com o disco. Porém, na Taça Pindorama já não deu tão certo. Porque ventou acho que 2 mundos inteiros, velho. Louco, não são 2 inteiros? Nossa senhora, ventou tudo isso, mais um pouco, e aí afetou muito essa estratégia de pontuar rápido, quebrar. Mas o que foi bom? As pessoas estavam tentando analisar muito o jogo, né? Então a gente enfrentou, como você deve imaginar, as zonas, né, do Revo, do Strix, e a gente estava tentando o tempo todo estudar o que essa zona oferece, o que essa zona é frágil, como que eu vou acessar aquilo, como que eu vou penetrar naquele espaço, como que eu vou fazer, o que está precisando. Isso foi uma coisa que eu tentei passar muito durante o campeonato. Acho que o Revo foi o time que mais viu isso. O tanto que eu falava com o disco em mão e a pessoa fazendo a contagem, falava, eu quero um cara aqui, eu quero um cara ali. Então, assim, eu achei legal ter visto o Up nesse torneio aplicando estaca lateral e conseguindo fazer ela fluir bem, aplicando hexagon, mas não estava funcionando tão bem porque estava com muito vento, e estaca posicionamento alemão, né? 4 headers, 3 cutters, que acho que foi a coisa que mais funcionou. Por causa do nível de vento, a gente precisava de mais pessoas perto do disco. Acho que funcionou muito bem a troca entre os handlers. Apesar do vento ter derrubado, afetado muitos passes, foi o que manteve a gente no campeonato, né? E sim, com o vento, a gente tentou aprender enquanto jogava com as equipes e aprender para a defesa também, mas como ataque a gente tentou aprender o que dava certo e o que dava errado, tentou explorar. Um dos nossos maiores defeitos foi contra a zona. Geralmente a gente estava tendo a dificuldade de conseguir conectar um longo quando a gente chegava nas laterais, né? Que é quando geralmente o render está com power position, está meio livre para conectar um passe longo, seja ele flutuado ou na mão. Quando chegava lá, ou a pessoa dropava, ou não ia tão perfeito, e era uma pegada um pouco mais difícil, mas teve muito drop. E esse foi o nosso saldo, nosso pior saldo, assim como ataque. Fora que quando a gente estava contra a zona, a gente aprofundava muito alguns cutters, eles não voltavam, essa comunicação ficou complicada, e acontecia um turn, o time que estava defendendo, que agora virou ataque, fazia um contra-ataque rápido, e aí pontuava na gente. A gente tentou corrigir isso, mas as pessoas não viram tão bem. Já como defesa, a gente fez 2 espécies de zona, a gente fez individuais com várias variações, fez 2 tipos de trap, acho que deu bastante trabalho para a galera. O Revo comentou, né, que contra o jogo contra o Up, eles tiveram muita dificuldade, porque a gente estava analisando e vendo, a gente percebeu que o Revo, que é o que eu vou falar já, eles estavam usando muito estaca vertical, forçando cortes para o undercut aberto, e a gente fez várias adaptações para isso. Então, se a gente imaginar que eles eram o time a ser batido para a gente ir para a final, um placar que ficou de 11 para eles a 7, de um time que vem com anos de experiência e uma força muito grande, a gente conseguiu ficar próximo. A gente não conseguiu controlar para que a gente vencesse, mas a gente conseguiu dar um bom desafio para eles perceberam isso e tiveram essa dificuldade de avançar, porque acho que antes disso todos os jogos eles terminaram com 15 pontos, né, antes. Então foi um bom confronto. Então essa variedade que eu botei para o pessoal treinar, do que veio da Taça Brasília, herdado para a Taça Pindorama, funcionou muito bem. Só que como o vento é um fenômeno foda, e tu concorda, né? Que o bagulho afeta muito, quem é intermediário e novato teve muita dificuldade. E aí caiu o nosso rendimento ofensivo drasticamente. Tu lembra quando tu começou a jogar, velho? Batia um vento, cara, era tipo o horror. Eu, quando jogava assim, eu só corria pro longo, torcia e voltava, porque eu tinha muita energia, né? Olha, o vento estraga o ultimate. E não é só quando eu comecei a jogar, não. Hoje em dia, dependendo de como tiver o vento, eu também fico com
com bastante receio de fazer qualquer tipo de lançamento, qualquer tipo de passe, perto, longe, é complicado. Ainda mais aqui, pelo menos em São Paulo, que a gente não tem pouquíssimos lugares com vento significativo, a gente acaba acostumando e quando pega uma situação diferente, se atrapalha mesmo, cara. O vento destrói o Ultimate. Nossa, demais. Assim, a primeira coisa que eu falei no sábado pra minha equipe, primeiro jogo foi, galera, se prepara pra um torneio / jogo feio. Vai ser feio. Aí a galera me olhou com uma cara estranha, porque eu falei, vai ser feio por quê? Vai ter um monte de gente errando pegada fácil, só que o vento altera no último segundo, faz ele tremer. Vai ter uma galera errando passe. E essa dificuldade que ele impõe, eu só discordo de você que ele estraga. Eu acho que bota o elemento, e aí que você tem que ver o time, a equipe. Porque se ficar dependendo de 2 jogadores, quando tiver esse fator, se ele sabe se adaptar, a versatilidade, é aí que você vê que uma equipe está coesa, sabe jogar como defesa e como ataque. Acho que esses elementos que abatem é muito bom para impactar. Claro, tem um limite, né? O vento que a gente pegou no sábado estava igual um Hat Hill que eu joguei, que ventava muito forte, né? Tinha chuva, então assim, tem um limite. Mas acho que é bom ter essas adversidades para você ver como que a equipe se adapta, se está dependendo só de um ou outro jogador, se eles vão ficar tentando na sorte, ou se eles têm planos para essas coisas. Lembrando que tem conteúdo na internet, em inglês, infelizmente, mas que ensina, dão várias dicas, né? Sim, sobre o vento. A Bíblia falando sobre como jogar com o vento. Tem. Que inclusive, se eu não me engano, mas posso estar muito enganado, um dos caras que escreveu foi preso agora por tráfico de êxtase. Sabia disso? Sim, o Skip Sue. Se eu não me engano, quem escreveu essa parte do vento foi o Ben Wiggins. Mas não foi com ele? Aí você já quer demais da minha memória. Ah, eu acho que eu vi essa notícia e falei, cara, o que mais esse cara escreveu? Eu acho que ele escreveu lá, colaborou com o Ben Wiggins, essa questão do vento, se eu não me engano. Mas que notícia doida, né, velho? O cara ser preso assim, impactar. Cabuloso, né, velho? Tem muita coisa que pode ter surgido disso. Será que ele sempre jogou freeze por conta de alguma coisa que ele já estava envolvido ou ele se envolveu depois porque... Poxa, não sei. Muita variável e essa história a gente vai saber pouco. Primeiro porque é conteúdo em inglês e segundo que é muito específico de lá. Não é divulgação... A minha dúvida cruel que ficava era, pô, o cara foi preso por êxtase e tal, ele era super conhecido, fora, né, ser um bom jogador, por organizar eventos, né, / torneios, / festas. Eu falei, porra, será que o cara tinha o público e vendia droga, ou ele vendia droga e falou, porra, onde é que eu vou vender isso? Vou fazer umas festas, um torneio, botar a galera pra chupar as balas. Ocasião faz o ladrão, talvez, né? Cara. Onde um chora, outros vendem o lenço. Tem 2 fatores importantes no que você falou sobre o próprio UP. Na verdade, uma questão que eu acho que é essencial para todo mundo, que é tentar fazer com que todas as pessoas do time tenham uma noção do que está acontecendo em campo e consigam, não digo ser todos iguais, mas que tenham uma característica um pouco mais híbrida de saber fazer um pouco de tudo. E claro, vão ter pessoas que se destacam, acho que isso é algo a ser almejado por todo mundo, é uma coisa a ser atingida, de você ter todo mundo preparado para enfrentar algumas situações, ler o jogo e conseguir fazer algumas adaptações na hora. E uma pulga, algo para deixar aí de pulga atrás da tua orelha é, será que ter tanta variação faz mais bem ou mais mal para o time? Às vezes tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita variação para fazer, e o simples às vezes fica a desejar. Eu acho que isso cabe muito para avaliar dentro da sua equipe, né? Se você tiver uma equipe que absorve muito conteúdo, sabe de cabeça, como equipe, eu acho que não tem problema você for introduzindo o conteúdo. Mas se tiver uma equipe que não pega, melhor trabalhar com conceitos gerais e fazer o método de ataque cada um por si, Deus contra todos, né? O Up é muito bom, ele consegue tudo. Poxa, não falei isso, porra. Eu tô falando que teve coisas que deixaram certo, teve coisas que deixaram errado, deram certo. Mas o que eu digo é que a gente tá puxando a barra, a gente tá se esforçando, que é isso que eu queria comentar com você, Maelo. Você acha que por estar tentando coisa nova, introduzir conteúdo novo, a gente pode estar, não falando em quantidade, mas trazer algo que tá fora do comum? Você acha que o Wake poderia estar avançando mais fácil ou ganhando mais
se ficasse no, digamos, nos fundamentos ou no mais convencional? Você acha que a gente está tentando trazer algo que é muito pouco debatido, muita coisa nova, e aí faz a equipe não avançar por ser pioneiro em alguma coisa no Brasil, né? Olha, se as estratégias e táticas que vocês estão usando partissem de princípios muito malucos, eu acho que ia fazer mal para vocês. Como essa hexagonal, como outros processos que vocês têm feito fazem sentido e tem uma base de fundamento igual para o Ultimate como um todo, eu acho que vai forçar as pessoas ou forçar outros times a prestarem um pouco mais de atenção, sim. Porque a hexagonal mesmo é uma forma de ataque que tem crescido bastante, ela faz sentido, é que ela é difícil de aplicar. Mas os times que começarem a usar mais vão forçar as defesas, vão forçar outros times a falar, opa, peraí, se a gente vacilar aqui, a gente vai perder e vai perder feio. Então, se essa estratégia nova, se essa tática nova fizer um mínimo de sentido, venha. Se for baseado na maluquice, no lança e reza, aí continua fazendo, porque eu vou agradecer, porque você vai perder, vai continuar perdendo o jogo. O que eu faço, geralmente no começo do ano, ou quando termina a temporada, digamos assim, eu pergunto pra galera, faço o questionário, se todo mundo fala, beleza, o que a gente quer aprender, o que é o desafio, porque eu não quero ficar confortável, entendeu? Eu quero estar puxando, eu quero estar estudando, e o pessoal pediu, não veio de mim esse negócio da Hexagon, foi lá em fevereiro, março, ou antes até, o pessoal pediu pra estudar Hexagon, aí eu tive que, estudar, sentar, falar com a galera, até falando nisso o Félix não respondeu aquele último e-mail que ele mandou pra nós, mas a gente parou para estudar, então assim, eu achei que foi um desafio bom pro capitão e é um teste. Se desse muito errado, acho que eu descontinuaria o programa para 2020. Se der meio certo, tem que avaliar a mais o crescendo, se a gente vai conseguir estar melhorando, ou se esquece mesmo. E esse é o papel, acho que importante pro capitão, ele conseguir sentar e ser muito pragmático, muito exato com isso. Mas eu sempre coleto o que o pessoal quer estudar antes, o que o pessoal quer fazer. Eu, por exemplo, nomeei 2 guris do time para pesquisar as zonas e trazerem, para depois a gente adaptar e melhorar. Aí eles foram lá, pesquisaram um monte de coisa, e a gente adaptou as paradas, que eu achei que foi muito bom. Beleza. Doido, isso é bom. Né? Você envolve as pessoas e tenta fazer algo que faça sentido para o seu time. Não adianta também... De novo, acho que a gente chegou a comentar isso. Eu quero jogar igual o Double Wide lá dos Estados Unidos, mas os caras têm um time com a média de altura 1,90. A média de altura do meu time é 1,70. Não funciona. Mas só o fato da pessoa estudar, ir atrás, correr, atrás de informação, é importante. É bom. Isso tem que ser realmente valorizado nos times. Seguimos para o Qualitrix. Terceiro lugar ficou o Qualitrix, que tirou, né? Eles ganharam da gente de 10-8, foi o placar. E, cara, o que eu vou contar do jogo, né, mais ou menos. Ofensivamente, o padrão que a gente está esperando da galera, o veterano no disco, intermediários novatos um pouco mais, como no papel desenvolvendo mais cutter, né? Eles tinham boas mulheres, bons homens, e a gente um nível um pouco mais abaixo de habilidade, porém o físico mais pegado. A gente percebeu que eles ofensivamente eles estão confortáveis numa posição. Então acho que eles estavam jogando principalmente vertical quando a gente vinha individual. Quando a gente botava a zona, eles jogavam com 3 handlers tentando fazer a lusca para quebra ali perto do disco, né? Ela sempre aparecia atrás, fazendo crasher barra popper no meio do campo para eles tentarem quebrar por cima ou por baixo. Mas, quando a gente percebeu perdendo de 6-3, foi quando eu percebi todo o esquema ofensivo, eu falei pro Up, é o seguinte, a gente vai fechar o undercut open deles, a gente vai fazer uma marcação um pouco mais frontal, vai forçar os passes longos, que é o que eles não estavam investindo. E a gente conseguiu virar, levando o jogo para 8-7. Então eu senti que eles estavam com uma vantagem sobre nós de 3 pontos. E eu consegui perceber o jogo, vendo, aí a gente mudou. Quando a gente levou 8-7, significa, a gente fez 5 pontos, eles fizeram 1, acho que eles deveriam ter percebido o que a gente estava fazendo, o que eles estavam errando. Porque o resto do jogo continuou igual. Só que rolou o ponto mais bizarro da minha história
no Ultimate Frisbee. Depois de 7 anos, Vitor Maiello. Vou até mudar o tom de voz agora, porque Deus é mais. Odin me abençoa. Cara, teve um ponto depois do pull, durou exatos 45 minutos, 21 segundos, 10 mil milésimos. Não tô de sacanagem, velho. O segundo tempo era 50 minutos. O jogo foi o seguinte: deu-se o pull 8-7. Aí acho que a Calitrix fez um ponto rapidinho, ficou 8-8. Quando a gente voltou a atacar, botei uma linha ofensiva que ia focar principalmente a alemã / hexagonal. E aí começamos a levar o ponto e eles defendiam, errava na área, errava. E o Calitrix tentando se defender de todo jeito, vindo principalmente com o individual, nesse ponto em questão. Depois começaram a fazer meia zona assim, pra tentar parar. E aí, cara, durou 45 minutos, pessoal morrendo, 2 timeouts, um monte de água. Teve até um lesionado Praga, que o pessoal acha que ganhou o Oscar nesse dia. Eu sou uma das pessoas que acha. Levou o Oscar por melhor lesão leve. E lesão leve, caramba. É o prêmio. Sabe quem ganhou o Oscar? Quem ganhou o Oscar? A Celulose, velho. Celulose? Porque fez um ótimo papel. Meu Deus. Bom, voltando. Aqui no podcast, depois dessa piada ridícula. Essa piada da engenharia florestal. Mas então, e aí, cara, foi difícil, mas pelo menos eles tiveram a maturidade de estar pedindo timeout nesse ponto louco, tentando se organizar. Só que eu acho que eles tinham a possibilidade de usar algum cutter rápido, como o Fernando, o Fred, para trocar, sair da posição do Hendrick, que eles estão com dificuldade de avançar nisso, tentar fazer algum passe para o break, que eles conseguiam de vez em quando com as mulheres, só que eles não conectavam depois. Então faltou, na minha visão, de quem viu o jogo deles, eles terem bons continuations pelo break ou longos. Não sei se o Up conseguiu fechar eles muito bem na individual, mas eles não conseguiam conectar quase nada no break masculino, mas as mulheres conseguiam de vez em quando, só que eles não tinham médio ou longo. E aí eles também não tentavam, então ficou um jogo muito pegado. Aí fora esse ponto bizarro, né? Que a gente teve, sei lá, só o Up teve, acho que, velho, umas 6, 7, 8 oportunidades na red zone de pontuar e não pontuou. E acho que o Calitrix teve 2. Aí acabaram que eles fizeram um ponto depois desse chororô todo. A gente entrou para jogar o último ponto com a linha muito boa. E aí eles deram um pulo, a gente pegou, aí lançou pra uma menina que ela dropou o disco e acabou o jogo. Assim, usou ponto com a Salomé, né? Que eu já falei que ela é uma pessoa muito boa pra ser jogada no ataque, pra ganhar esse mismatch na altura. E aí fizeram isso com ela, ela pontuou bem legal. Mas eu senti essa dificuldade neles, do ataque, de conseguir estudar. Não é nem variar às vezes, porque eles têm a capacidade, eles podiam ficar na vertical. Só que eles iniciavam do mesmo ponto, corriam pros mesmos open undercuts, não exploravam, acho que o campo horizontalmente, uma espécie de fazendo um ataque para a linha que saísse, que é o mesmo problema que eu vou falar do Revo. O ataque, a linha muito forte, de costas para o campo, sem power position, sem visão para o flow, o continuation, né? E de costas para o campo, então eu senti essa dificuldade neles, que foi bom para minha equipe, que nem você falou. Foi bom para minha equipe a gente fazer isso. Mas esse ponto bizarro nos custou o 3º lugar. Mas foi um jogo bem interessante. E como defesa, eu não sei quanto que eles têm treinado, acho que eles têm a mesma dificuldade do Vento, de conseguir um bom número de pessoas, então eles vêm muito com individual. Como eles tinham uma galera que a gente reconheceu com um físico inferior ao nosso no longo prazo, né, o late game, a gente botou uma marcação muito próxima, muito dura, a gente jogava 5, 6 pontos muito duros, contando na lateral, depois disso a gente estava relaxado e é quando eles faziam turnover. Mas cada jogo é um jogo, os caras ganharam. Vamos ver como é que eles vão se preparar para a areia, que eu acho que é a praia deles. Mas quero ver como que vai ser 2020. Caramba, acho que eu tô escutando aqui ao mesmo tempo que a gente tá falando, eu tô escutando aqui o podcast do Ari Toledo. Que beleza, hein? Acho que a dele é melhor que a sua. Como é que era aquilo? O Kleber lá, cara, que mandava também umas bostas nervosas. Mas é isso, os carioca têm dificuldade de treinar, mas eles ainda têm a dominância do veterano, aquela coisa no tipo de controlar o ritmo do jogo. Só que se ficar só por eles, acho que eles vão ficar um pouco empacado, emparelhado, assim, parado o jogo, com equipes que estão no mesmo nível ou superior. Então acho que eles conseguiram ficar na metade de cima por causa desse mérito, mais do que um mérito super ofensivo de várias táticas ou defensivo. E também é um time que não estava
todo do Rio de Janeiro. Tinha algumas peças que ajudaram a compor, que são experientes e com certeza ajudam, né? Então, Sim. mas eles têm uma estrutura boa. Acho que o grande problema do Calitrix hoje em dia, assim como quase todos no Brasil, é trazer novas pessoas, trazer novos jogadores e ter uma continuidade com o processo. Tem muita gente que chega, fica 1, 2 anos viaja, principalmente estrangeiros, pessoas que começam, mas que não continuam. E aí fica difícil você conseguir achar o padrão de jogo, encaixar um padrão de jogo para o seu time, porque você não consegue ter essa continuidade. Não é nem que eles não treinam, eles estão lá, treinam mais do que a gente aqui daqui de São Paulo, por característica da cidade do Rio de Janeiro. Mas como tem uma rotatividade muito alta, você não consegue manter um padrão, não consegue repetir. Entendo, mas e aí, esse povo que tá chegando, todo mundo é novato, nunca jogou ou já joga? Ou seja, você conseguir construir uma cultura ou uma estratégia generalista, as coisas que todo mundo consegue aplicar um conteúdo bom e você domina, porra, tinha que estar mais acima, não pode, sacou? Tem pessoas que são muito importantes no time que às vezes não conseguem viajar ou não conseguiram viajar para esse torneio. Tem várias variáveis. Uma coisa é certa que você já falou. As pessoas que são os experientes do time são muito fortes e eles fazem diferença no campeonato, fazem diferença no jogo. Sim, outros times tinham menos ou em menor quantidade de veteranos experientes ou em menor qualidade dos próprios veteranos, ok, passaram por cima. E o vento, mais uma vez, atrapalha. 45 minutos no ponto, minha Nossa Senhora. Foi, juro. Ainda bem que eu não estava lá para jogar esse ponto. Não, foi. Pra quem tava do lado de fora foi um massacre. Eu quase tirei a chuteira pra só capitanear porque tava complicado o negócio, foi uma novela. Mas pro jogo contra o Revolution, que também fez bastante zona, eles fizeram 8 pontos. Foi 8-14. E contra o Strix, foi 15 pro Strix, 6 pra eles. Ou seja, quando eles pegaram times mais fortes, que vêm com mais zonas, ou também tem um físico, acho, na minha visão, que tá mais preparado, eles tiveram essa dificuldade, dá pra ver pelo placar, entendeu? Que eles não conseguem pontuar tanto. Talvez por causa da dificuldade de avançar ou tentar insistir só no undercut open, só no swing undercut, mas sem continuation, entendeu? Mas você tá falando de boxe ou você tá falando de ultimate? Não tô entendendo. Cara, tô falando de ultimate, eles só focavam em passe. Coisa, velho. O corte do corredor era só em direção ao disco, ou seja, ele está correndo da estaca em direção ao handler. Para o lado aberto, curto, ou seja, era um passe de 5 metros. Como que esse corredor pega o disco? Ele vai segurar o disco de costas para o campo, virado para a linha ou para o handler, sem muito espaço. Então, até ele pegar o disco, desacelerar, virar para o campo e ter a possibilidade do passe, já perdeu 1-2 segundos e perdeu toda essa continuidade, volume do time em aceleração. E foi um padrão que eu percebi com o Revo também, que eles estão focando muito só no lado aberto, ou seja, todo corte é para o lado aberto, open. Só undercut, ou seja, corridas para passes curtos em direção ao handler. 2 e 3 de costas para o flow, para continuation, para o power position, para mandar passes médios longos. Esse, traduzindo o que eu falei, isso que são os problemas que eu percebi. A falta de priorizar o lado fechado, a falta de priorizar ou conseguir estratégias que dessem mais espaço para os handlers, que aí pelo menos o undercut poderia ser um passe mais longo se a estaca tivesse mais funda, entendeu? Ou horizontaliza ela para você explorar melhor o campo horizontalmente, poder continuar corredores vindo de outros lugares do campo, não só de frente da estaca, pro undercut, open, aberto. Tá, entendi. Eu tô começando a me questionar um pouco se os times têm dificuldade de atacar contra a zona, se as pessoas não sabem ou se elas estão só desacostumadas a fazer isso. Não, isso pro individual. Pra zona outros aspectos. Assim, contra a zona, eles funcionavam bem, que nem eu falei pro vento. Eles conseguiam tocar o disco entre vários handles, fazer swings, que é mover o disco de uma linha para outra tentar. Conseguia avançar algumas poucas jardas, fazer o gay, que eu chamo, né? Gay and yard, que é ganhar uma jarda. Toda vez que conseguia dar um passe e avançar um pouquinho, eles conseguiam fazer isso melhor, o Calitrix e o vento, contra zonas. Mas falta aquele elemento a mais, aquele crossfield, aquele break, aquele passe que avança no mínimo 10, 15 metros quando tem uma boa oportunidade. Tá certo então, senhor.
Mas, Partindo para os dois últimos times da lista, Revolution e Strix, qual você vai falar primeiro? Na verdade tem que falar cara, a gente tá seguindo a ordem de baixo para do Revo eu percebi o que eu comentei, e aí acho que eu vou até comentar um negócio aqui que eu falo com as pessoas do Up, né? Maelo, o que o melhor handler faz? Quem é o melhor handler? Ou seja, o que define ser o melhor handler em campo? Vamos supor que você tá com um disco. O campo é aquele que passa para mim. Aí eu já não sei, eu diria que passa pra mim. Ah, então você tá certo. Passar pra mim é o que é o melhor handler, né? Quando o cara joga pra mim. Independente de quem seja o mim, é isso? Exatamente. É o querubim, se é o serumim, seja lá quem for. Cara, é o seguinte, na minha visão, que eu ensino ao pessoal, o melhor handler é o cara que joga na diagonal fechada. Vou explicar isso de forma simples. Se você tá com um disco e estão te abrindo o backhand, ou seja, você não vai conseguir jogar pro lado direito do campo que você está atacando, o melhor handler não é aquele que move o disco para o primeiro cone da área do lado aberto, ou seja, o cone esquerdo. O melhor handler é o cara que consegue levar o seu time para o cone da direita, da frente. Porque significa que é um time que, se o time defensivo manter o lado aberto, sendo backhand, você vai estar com o disco no cone da direita do campo, oferecendo toda a end zone, toda a área para você atacar. Esse é o melhor handler. Quanto mais você conseguir levar o disco para esse cone, melhor. Para mim foi isso que o Revo e o Calitrix, que tinham potencial, estavam falhando. Eles focavam muito em levar o disco para o lado esquerdo do campo, no caso aqui esse exemplo é o lado aberto, e para o primeiro cone. Ou seja, conforme mais eles vão para a linha, mais difícil, já que eles não priorizavam a saída pelo break ou atacando, digamos, outro cone, mais o time deles ficava com opções restritas, eles iam se restringindo. A autossabotagem a si mesmo. E foi uma coisa que eu dei esse feedback. A si mesmo. Foi um feedback que eu dei pro Luiz Bravo sobre isso, mas é o comentário que eu deixo aqui no podcast. O melhor handler é aquele que leva o cone pro lado que tá do lado fechado. Se fosse um plano, você tem que levar, cara, pro lado fechado. Esse é o melhor handler. Então eu sinto que o Revolution contra marcações individuais, eles avançavam o disco, mas era a mesma coisa. Undercut, open, sem power position ou flow. Ou seja, pegava o disco, aí tinha que virar o corpo, ver se tinha um cutter. Geralmente o primeiro perdia o time, aí ele ia pro longo, aí o passe não saía. Aí vinha o segundo, agora sim, talvez livre, eles conseguiam um passe na linha. Ou seja, toda vez era linha, linha, linha. E aí, para mim, que treino equipe, para você saber o que fazer na linha, a gente conseguiu atrapalhar o Revolution, né? O Revo tava chegando invicto, tinha ganhado de todos os times de 15 e a gente conseguiu parar os caras. Então a capacidade estratégica do Revo, acho que estava falha. Acho que estrategicamente eles falaram, a gente treinou muito para conseguir fazer isso. Certo. Estrategicamente estava errado, na minha visão. Eles tinham que falar, a gente vai explorar isso aqui, vai explorar aquilo ali, não só undercut open. Agora, taticamente estava muito bom. Eles tinham aquela estaca no local certo. Quando chegava perto da linha, eles começavam a tiltar, ou seja, inclinar a estaca para ficar na diagonal e oferecer mais espaço. Eles se mantinham na linha, ou seja, parece que eles não se sentiam tão nervosos, mas assim que a defesa se ajustava, eu sentia que eles não tinham outras coisas táticas. Eles tinham dificuldade para fazer um dump e swing, eles conseguiam fazer um dump geralmente para trás. Acho que eles têm que focar em fazer uma finta e conseguir esse dump no meio do campo, já centralizando ou o upline, mas que não seja tão forte para a linha, sacou? Eu conheço o time, o alemão Batskid, que eles são muito confortáveis jogando na linha. O Revolver jogando de side stack, eles ficam na linha o tempo todo, eles jogam muito bem. Mas assim que a defesa se adaptou, o Revo mostrou nesse momento problema. Você que tá aí jogando, treinando com o NGF, tá vendo os caras treinar, talvez você entenda o que eu esteja falando. Então acho que taticamente eles precisam de opções para eles aprenderem a reciclar melhor e conseguir explorar a outra porção do campo, porque eles têm mão para isso, eles têm bons handlers. Mas ofensivamente eu achei que eles traçaram uma estratégia muito limitada. Sim. O aspecto positivo pro Revolution que eu vejo aqui é que eles são taticamente disciplinados. Então, realmente, pode até ser que eles precisem melhorar em alguns aspectos o que você... Agora eu entendi o que você falou. Para mim, um bom handler é aquele que consegue mudar o ângulo de ataque, ou o time que consegue mudar o ângulo de ataque. Exatamente. Se você ficar sempre na mesma
a mesma coisa, a defesa faz um ajuste e você fica perdido. Mesmo assim, essa disciplina do Revolution faz com que o time consiga ter bons resultados. De fato, eles podem melhorar nessa mudança de ângulo e vão melhorar, porque eles estão com treinamentos fortes, tem pessoas, tem características individuais que a hora que junta no grupo dá muito certo, vão melhorar. E isso, de fato, saber mudar o ângulo de ataque é bem importante. Então assim, eu não sei por que se você é um bom handler, beleza, você desenhou para fazer esse undercut, mas aí ele não consegue fazer horizontal, não consegue puxar uma side stack, o pessoal não está interessado, o pessoal não está interessado em fazer, tipo assim, vertical, beleza, mas vai fazer estilo Moisés, saindo pelo fundo, iniciando pela frente, mas correndo pro break, sabe? São ajustes tão simples para quem é disciplinado, que pode trazer uma vantagem muito grande para você fazer um leading pass pro break, e aí vai ser ótimo, só que você vai alcançar muito mais em vantagem. E eles estavam, para mim, subutilizando esses recursos. Não, quer dizer, não, né? Porque eles não usaram em nada. Mas defensivamente eles estavam muito bons. Vieram com boas zonas, que eu percebi, conseguiram fazer todo mundo aí ter uma certa preocupação. O único que eles não conseguiram afetar foi o Strix, que treinou contra muitas zonas. Tem o pessoal que é abusado, que eu acho que é uma das coisas mais importantes para contra a zona. É o cara que abusa um pouquinho, dá aquela ousadia, lança um scuba, lança um hammer, lança um high release, porque quem vai ficando fechado na caixa do cup, aquele render, vai afetando o time, né? Então o Strix foi, acho que, o time que conseguiu melhor sair da zona deles e construir o jogo, por isso que eles perderam de 9-15, porque o Strix também começou a perceber esse déficit ofensivo do Revolution e cresceram em cima disso. E já o Revo não conseguiu se reinventar. Eu não vi muitas variações da zona deles, eu percebi que era 3-3-1, sendo que 3 fazendo um U e a linha do meio barra U também, e um no fundo, um deep, né? Então, em vez de ser a clássica 3-man cup, que é 3-3-1, sendo que o cup é lateral, forçando alguma linha, eles faziam um U, que é quase um declam, né? Que era a famosa 4-3 lá dos gringos, que é 4 em volta do disco. Então, eles tentavam fechar qualquer avanço pelo meio do campo, mas deixavam muito fácil um dump para trás e lateral, que é o cup não estava conseguindo fazer tão bem. Acho que o Strix fez melhor de dar o dump, já fazer um swing e quebrar rápido nessa quebra lateral. Chegou o momento do campo quebrar pelo meio, no continuation ou longo. Esse eu não lembro tão bem se o Strix fez tantos passos longos. Mas uma coisa que eles mandaram muito bem, principalmente para aquele rapaz que eu esqueci o nome, que é Henry também com eles. Um que é mais asiático, moreno. Asiático? Ai, caramba. Tá bem louco, mano? Não sei, velho. Bom, ele conseguia desculpa. Ele marcava muito bem o disco. Quando ele tava no cup fazendo a contagem, a hora que ele percebia que ia vir um dump, ou ia vir alguma coisa, ele ajustava a posição. Isso eu achei muito bom. As outras pessoas, para mim, pecavam como isso. Quando a Natasha, acho que fez algumas vezes o cup, ela não se ajustava muito bem, ela não estava reagindo ao cutter, ao handler, ela estava só tentando fazer a contagem, fazer alguma pressão. Acho que ela podia melhorar nessa capacidade e instruir todo o time a fazer isso. Esse rapaz, ele se ajustava, tirou alguns dumps meus, tirou alguns dumps da Rafa e dos outros handlers da minha equipe. E os outros meninos lá, tinha um cabeludo que também não se ajustava, tinha a Natasha que não se ajustava e tinha mais uns outros que ficavam muito estáticos. E aí quando a zona fica estática, se você começar a analisar, você acha as brechas e você consegue explorar. Então eu explorei a vantagem por cima, né? Então eles botaram geralmente os homens na linha do meio e um no fundo, então você conseguia quebrar o cup pela altura com um scuba, um high release, e avançava por ali. Sempre com o nosso comportamento de avançar um pouco, segura o disco e reestrutura. Agora, se eles botassem um mark grande ou fizessem esse ajuste para tirar as opções dos poppers ou quem está nas costas, fazer uma coisa um pouco mais de suíte barra personal, individual ali, ajustando, talvez eles dificultassem um pouco mais, a contagem chegasse mais alta para as outras equipes. Mas foi muito bom ver essa disciplina deles. O que eles sabem, eles sabem. Agora, eles estão precisando saber mais, ou seja, variação dentro do que eles sabem, talvez estudar algo novo, para eles terem uma variedade, adaptabilidade. Isso eu posso te garantir que eles já estão fazendo, tá? E questão da zona, depende. Às vezes a pessoa tem essa proposta realmente, fora que eles treinaram. Claro,
Pode até ser que eles soubessem ou tivessem percebido que precisava fazer alguma mudança, mas não se sentiram confortáveis o suficiente para mudar. Aí vai de cada time também. Mas dos outros units que eles jogaram, outros eventos que você viu, você estava percebendo se era sempre praticamente só vertical? Qual que é o histórico? Dos últimos encontros que a gente teve, prioritariamente vertical, mas eles já têm trabalhado bastante com horizontal de uma forma bastante interessante, têm estudado bem, vão vir com, eu acredito, que com uma zona horizontal dentro dessa disciplina tática deles, que provavelmente vai fazer um estrago um pouco maior do que já tem feito. É um time que tem crescido bastante. E assim, eu ouço muita gente falar que é um time já experiente há muito tempo, que joga há muito tempo e já deveria estar de X maneira. Não sei se eu concordo com isso. Eu acho que mais importante é ter sempre, ou ter o máximo possível as pessoas sempre vindo com uma constância, com entrosamento, e aí aos poucos, ou uns mais rápido, outros mais lentos, vão conseguir mostrar os resultados, que é o que tem acontecido. O Revo hoje é um time que causa mais... que gera um pouco de dificuldade, que gera complicações para outros times. Eles estão a 2 degraus talvez de subir mais alto do que todo mundo. E eu não me assustaria se isso acontecesse mais cedo do que tarde. As minhas considerações táticas finais dessa análise para o Revo do que eu já vi é que eles vieram com uma zona. Deu certo algumas vezes, o time de lá se adaptou e está quebrando. Em vez de mudar para individual, tentar uma segunda zona. Ou se vier individual, avaliar o que os caras são bons e o que são ruins. Eles só focam o passe curto? Então vem com individual curto. E eu acho que o que peca nisso é a intensidade dos jogadores deles. Eu acho que a presença, a intimidação, digamos, positiva por você estar, caraca, o cara tá marcando duro, o cara tá colado. Sabe quando o cutter corre e fala, não lança, porque ele sabe que o defensor tá perto. Eu acho que essa intensidade que eles trazem como defesa pode melhorar. Que eles podem botar uma energia maior, sei lá, uma respiração, fazer cara de louco, mano. Sei lá, nada que afete o espírito de jogo, mas assim, uma intensidade maior, uma presença maior, uma corrida junta, mas sem contato, sabe? Algo que no individual a gente se sinta desconfortável, porque cai naquela categoria dos times que eu falei antes. O individual deles relaxado, aquele jogo tipo treino e tal, eles têm que conseguir mudar essa chave, a presença, pra ninguém falar, caraca, o jogo tá pegado, tá não sei o que, tá mais ou menos assim. Entendi. Seguindo para o último da lista, então, pelo menos para fechar a parte dos times que foram no Pindorama, que você conseguiu assistir mais de perto. O Strix já vem com um programa desde 2014, né, se não me engano. Já está indo aí para o seu 5º ano. Uma equipe que tem bastante entrada de gente, também tem uma certa evasão, e que nesses últimos anos tem se mantido atualizada. O que eu quero dizer com isso? Ele vem com a vertical, mas tem variações. Sai na frente, sai do lado, sai de trás, uma jogada bem ensaiada. Vem com zonas e está se adaptando. Eu acho que esse é o maior mérito que eu percebi deles. Então, quando a gente enfrentou a zona deles, os meus handlers mais novatos tiveram algumas dificuldades, instruí para eles o que fazer, eles começaram a fazer, começou a quebrar, instantaneamente eles faziam a transição para o individual. Entendeu? Eles percebiam que, opa, já não está dando certo, já não está avançando, eles mudavam. Achei isso muito bom. Eu acho que um dos maiores méritos deles foi a capacidade de presença defensiva, que é isso, quando jogava individual, eles estavam chave, estavam perto, os lances eram quase sempre com uma disputa ou uma pressão, né? Por cutter pegar, ter uma pressão por perto. E como zona, eu vi 2, 3 variações. Eu vi eles vindo com a clássica 3-man cup, 3-3-1, sendo o cup em formato de L, forçando uma linha. E percebi também eles vindo numa marcação mais frontal, quase que nem o Revo, mas uma espécie de, sei lá, 2-4-1 assim, que eles esperavam o time meio que ir para a linha, aí depois faziam um quadrado, aí quando chegava na linha instalava a trap de botar o maior marcador em campo, que é o Chan, 2,6 metros, com aquele como é que chama? O wingspan? Envergadura de 2 metros e caralhada, então você tinha dificuldade na linha de sair, de reciclar e tal. E aí eles migravam para defesa mais individualizada quando chegavam nessa trap, que dificultava bastante. Aí eu falei pro Chan que ele tende a fechar um pouco o braço, né, que ele faz muito wrapping. Aí eu falei para ele, ver se ele melhorou ao longo do tempo para fazer a defesa dele ser melhor, ele não precisa estar tão perto.
se ele estiver um pouco mais distante as pessoas e deixando que venham os poppers, eu acho que mantendo o time assim ofensivo mais na linha, eles vão ter mais chance do que fazer uma pressão, tá muito perto, que é fácil de quebrar quem é grande, né? Que ele é meio lento, é só você ir lá embaixo, abrir bem o pé e fazer o passe. Só que se ele tivesse um pouco mais afastado, assim, uns 2 passos para trás, fazendo a contagem marcando, acho que ele afetaria mais a sua linha dos passes. Mas eles mandaram muito bem, conseguiram frear todas as equipes durante o campeonato muito bem. Acho que antes da final, a única equipe que fez mais que 5 pontos nele foi o Calitrix, perdendo de 15-6 já na semi, ou seja, ele mostrou que eles estavam com o time individual e zona bom. Quando chegou na final contra o Revo, mantiveram os caras ali dentro dos 9 pontos, que para mim um placar de 15-9, 15-8 mostra que uma equipe foi muito superior e dominou a outra. Se o placar termina 15-10, 11-12, mostra que as equipes eram pareias, mas tinham a superioridade. Acima de 15-3, o jogo era para qualquer um, o jogo foi muito bom e pegado. Ou seja, eles dominaram absolutamente, para mim, todas as equipes, com superioridade ofensiva e defensiva. Ofensiva eles vinham com todas as variações, carrossel holandês, ou seja, uma hora estava só indo do jeito que dava e ia trocando passe de uma forma bem líquida. Lembra que eu falei de um jogador que ia mudar o jogo? Eu falei, cara, esse moleque aqui tem que prestar atenção, ele é muito bom, é o Caio, o famoso KY. Ele fez muitos bons bloqueios, muitas boas defesas, ele é muito limpo. Ele é um dos caras mais chatos de marcar também, porque ele pivota, velho, que nem um condenado, não para nunca. Então ele conseguia muitas vezes quebrar a defesa rapidinho, fazendo um air bounce, fazendo um inside out, fazendo vários passes diferentes, release points muito bem dominados, tá de parabéns. E isso dificultava muito as defesas contra o time do Strix no ataque. Quando ele pegava no meio da estaca, quando ele iniciasse, ele já conectava, achava um cutter bom, botava um passo no futuro, um leading pass excelente, e assim eles pontuavam com uma maior facilidade. Então eles estão com esse mérito muito bom, mas eu não percebi tanto se eles rodavam vários ataques. Eu vi que era mais vertical e alguma variação assim de horizontal um pouco mais solta, podendo, em vez de só fazer pistão ou diamante, né, eles faziam inversão de lado, faziam reciclagem, blá blá blá. Por isso que eu acho que eles levaram como primeiro. Tá certo. Sim, do que eu tenho visto, o Strix consegue realmente demonstrar uma posição bastante grande. Tem pessoas com experiência, tem pessoas que têm participado de campeonatos até fora do Brasil que têm ganhado conhecimento e têm aplicado bastante. Talvez o jogo contra o Revo na final tenha tido uma circunstância complexa que alterou um pouco do status do jogo, do momento do jogo, mas de fato foi. Eu não achei, não. Eu achei que o Strix. Eu achei que mesmo antes desse lance de contato, acho que assim, a dominância já estava instalada, o Revo estava tentando correr atrás do placar e o Strix não deixava o Revo respirar. Mesmo depois que pode ter afetado um pouco aí a galera. Sim, era exatamente isso que eu estava falando. Eu acho que apesar do que aconteceu, apesar da influência que isso teve, o placar demonstra que houve realmente uma superioridade. Mas, mesmo assim, daqui de São Paulo, do que eu sei, não vacila, porque o Revo, dependendo de como for, meu amigo, passa por cima. E eles têm evoluído bastante, deve dar cada vez mais trabalho, talvez demore. Concordo que poderia ser mais rápido, que já poderia estar diferente, sim, mas é um time que está ali, ó. Vacilou, dançou. Eu quero ver como que o Strix vai herdar isso pro CBUF. Eu acho que eles vão agora para esse torneio de São Paulo, acho que é em novembro, né? Sei lá. Acho que eles vão participar. Eu quero ver como é que eles vão ter herdado o que eles estão treinando, se eles estão treinando, porque eles vão, acho que para os dois, eles vão pro de praia agora, porque eles têm feito aqui em Brasília vários torneios, vários treinos em areia. Não sei quais são as pessoas, não sei qual é o elenco, eles não estão comentando muito, e também vão pro de grama, né? Então, assim, eu quero ver como que eles vão herdar. Se eles já sabem, na época eu já tinha comentado, né? Quando passava os treinos lá, e comento sempre com o Giovanni e com o Lute, coisas que a areia pede, né? Diferente da grama. E quero ver também se eles vão jogar esse de grama no final do ano em São Paulo, para ver se eles estão herdando, né? Se fez o fenômeno de crescendo. Jogou um torneio tão bem, ou se por alguma coisa eles ainda assim ficam nervosos e se entregam, digamos, o jogo contra algum time paulista que eles têm perdido, alguma coisa do tipo.
Olha, eu espero que eles venham ou para São Paulo para jogar na grama ou que eles se desloquem até o Rio de Janeiro para jogar no teste do Pan-Americano. Se eles se dividirem em 2 times, eu acho que vai ser ruim. Então, espero que venha só para um ou só para o outro. E com certeza, se eles conseguirem fazer isso, de ir para um torneio específico, com mais pessoas do time, eles com certeza vão dar bastante trabalho, porque mostraram que tem também uma disciplina, também tem pessoas com capacidade de análise e de ajuste do jogo, que é importante. O frisbee acaba sendo... É possível fazer uma analogia com xadrez, porque você tem que pensar 2, 3 movimentos para frente. Às vezes uma peça que você mexe errado, você se dá mal, ou uma peça que você mexe bem, faz com que você evolua e mostre uma característica suficiente para mudar o que estava acontecendo no jogo. Dos times daqui de São Paulo, o que eu posso falar é o seguinte: o Revo, na verdade, a gente já comentou bastante. Do Pragas, é um time que tem feito um trabalho excepcional com pessoas novatas, com jogadores mais novos ou com jogadores que entraram no jogo agora, que entraram no esporte agora. Eles estão num momento um pouco de transição, perderam alguns jogadores importantes, mas com essa renovação, com esses treinos que eles têm feito durante o final de semana, eles estão trazendo outros jogadores que vão dar bastante trabalho. São pessoas que têm uma característica física muito boa, às vezes até superior à maioria dos jogadores que a gente vê aqui, e que têm tido um trabalho de fundamento, e têm tido um trabalho de treinamento no geral. É um time que tem evoluído bem. Essa transição parece que tem acontecido de uma forma boa para eles. Eles ainda têm resultados muito bons, apesar de jogar com pessoas muito novatas. Então isso demonstra que é um programa que tem dado certo. Tá? Não sei se você teve a oportunidade de ver o Pragas jogando em outras oportunidades, se você consegue enxergar algo nesse sentido. Mas o que eu posso te garantir é que eles têm feito um trabalho excelente com novos jogadores. Eu tenho sentido isso, não consegui ver, não tem uma transmissão, não tem um vídeo. Tá faltando alguém botar uma câmera aí, marcar umas peladinhas pro pessoal ver, acompanhar alguma coisa, ou tem algum repórter aí falando como é que tá a galera, mas eu tenho sentido o trabalho grande, a energia que eles têm desprendido para esses novos jogadores a chegarem a intermediário ou conseguirem absorver alguma experiência. Mas sempre fica aquilo, cara, dá o emocional no torneio, né? Vamos ver se eles estão bem preparados aí, os Lopraga, quando for entrar em campo, né? Sim, eles têm uma característica, eles atacam muito bem, tem pessoas com bons lançamentos, pessoas que correm bem pro gol para receber esse disco. Talvez eles pudessem, quando jogam como categoria mista, usar um pouco as mulheres, mas os homens são realmente muito fortes. Cássio é muito forte, voltando agora de cirurgia no joelho. Steven joga muito bem, Didier joga muito bem, Lipe. Então, assim, são pessoas com bastante experiência e que têm capacidade para dominar o jogo ou, se não, influenciar de uma maneira muito, muito significativa. Acho que usando as mulheres, conseguindo trazer de uma forma mais forte, pode até funcionar como elemento surpresa. Eu gostaria de vê-las mais fortes em campo, mas é um time forte. Na defesa, tanto individual, a individual na verdade funciona tão bem quanto o ataque, porque eles são realmente muito físicos. Às vezes esquenta um pouco a cabeça e se perdem, mas é sempre difícil jogar contra eles, porque sempre fica complicado. Como você falou, da pessoa às vezes ter uma dificuldade ou parar a corrida, porque significa que o defensor está muito perto. É um time que incomoda bastante. Costumam defender em zona também, mas, assim, talvez a zona... Eu acho que eles conseguem mais trabalho, conseguem fazer uma defesa mais forte no individual do que a zona hoje em dia. Mas eles têm treinado esses novos jogadores, a zona deles tem encaixado bem. E, sim, espero que consigam achar outras variações para tornar mais eficiente. Eu vejo a zona que é bom você ter na manga, é bom treinar, tá fazendo. Se você focar um time só em zona, num jogo que não tenha vento ou pouco, eu acho que ela não é superior a um time que você só treine individual. Então acho que assim, é bom você treinar a zona, mas não deixar muito relax, porque quando precisar é bom você saber usar e dar pressão. Ela é boa para quebrar um ritmo do jogo, fazer algum cara escolher um passe que ele não está usando tão frequente.
né? Beleza, você fala que o individual deles traz mais resultado, mas o tipo da zona que eles escolheram às vezes é apropriada. Talvez uma zona mista, já que o individual deles pode ser melhor usado, sabe? Tem zona que foca passe curto, tem zona que força passe pelo meio, tem zona que força passe alto. Eles escolheram, qual zona você acha que eles escolheram? Tu pode, sabe, assim, mais de cabeça, o que eles escolhem? Não dá ideia pros caras, já é difícil jogar contra. Geralmente eles usam a zona tradicional, 3-3-1. Não lembro de ter visto alguma zona mista. Realmente, pode ser que se eles fizerem isso, tenham um resultado até melhor. Eu acho que não, mas na verdade eu espero que sim, porque sempre que a gente encontra ou se depara com um desafio, a gente acaba melhorando e por consequência os dois times melhoram, porque está sempre um ajuste, um querendo ser melhor do que o outro. Então, assim, em princípio eles usam ou individual por completo ou uma zona um pouco mais tradicional com campo. Não lembro de ter visto uma variação tão significativa, não. Entendi. Mas fica aí, acho que fica aí a mini dica / questionamento, assim. Tem espaço para uma mista? Uma junk zone, talvez? Alguma coisa que traga o que eles são bons para uma zona e dê mais certo, mais resultado? Com certeza. Peça para isso eles têm. Mas seria questão de treinar, achar qual que é que faz sentido para eles. Em relação ao NGF, que é o time com quem eu jogo, eu acho que a grande vantagem do NGF hoje é a base e os fundamentos dos jogadores como um todos. São jogadores que conseguem jogar em praticamente qualquer posição. Isso dificulta para os times porque você faz um ajuste, vamos supor, o China está jogando muito bem, aí você desloca uma marcação para ele, aí você tira ele do jogo, aí aparece um outro jogador. Aí você tira aquele outro jogador, aparece uma das mulheres. Aí você tira a Roseli do campo, consegue fazer algum tipo de marcação, que eu acho que é muito difícil, mas consegue tirar um pouco do jogo. Aí aparece Larissa, aparece Tânia, aparece Paulinha. É um time que tem muito jogador, com todos os jogadores sabendo bem como se movimentar, como fazer passes. E ainda mais trazendo outras zonas, trazendo boas variações. Às vezes a gente nem troca muito a defesa em si, a gente troca alguma peça de lugar. Como você falou, de repente a gente tem uma primeira linha na defesa zona mais baixa que permite um passe mais alto porque a gente acredita que a segunda linha vai conseguir cortar. A gente viu que não funcionou, a gente troca a segunda linha pela primeira, deixa a primeira linha mais alta, em teoria a segunda fica mais fraca, mas aí fica mais difícil para passar. Então, a gente não costuma fazer muitas coisas diferentes, mas a gente troca uma ou outra peça de lugar, isso já é suficiente para fazer algum ajuste e dificultar mais ainda o outro lado. E outro fator é como, pelo mesmo fator de ter pessoas que são inteligentes e conseguem jogar em outras posições, sempre tem uma pessoa que consegue, olha, eu estou percebendo isso, acho que a gente pode mudar assim, assim, assim. Então, facilita. Todo o trabalho que hoje o Pragas fez, hoje o pessoal dos Pragas faz, o NGF já fez lá atrás, que é um time de 2001. Então, esse crescimento, essa base forte, facilita e tem peça suficiente para fazer praticamente tudo no time. Então, uma defesa nova que a gente tem treinado surgiu e foi assimilada rapidamente. Agora a gente tem feito pequenos ajustes dentro dessa defesa. Então, assim, é até fácil jogar no... Não é que é fácil, mas as coisas acontecem de uma maneira mais fácil porque todo mundo dentro do IGF tem uma base muito sólida. E aí o que eu vejo que é possível defesa é tentar fazer o que aconteceu com o Revolution aqui no UP. Tentar fazer com que os caras não cheguem no 20, atrasa o jogo, joga mais lento, faz os caras tomarem outras decisões, né? Se o pessoal já tá mandando bem no fundamento e jogar o jogo confortável, aquela coisa que eles fazem todo o treino, se você não trouxer essa variedade, alguma coisa diferente, para ver se eles se adaptam, aí, cara, você vai estar deixando os caras jogarem no que eles têm conforto, né? Na força deles. Sim, isso acontece, realmente. Mas, assim, é o que eu falei, a gente tem as nossas principais armas, a gente tenta usar o máximo possível. Felizmente, a gente tem peça suficiente para, talvez eu não esteja num bom dia, mas tem alguém que consegue cumprir a função. Ou eu estou num dia excelente, outra pessoa não está,
ou fizeram um ajuste, a gente tem capacidade, a gente tem experiência, a gente tem um pouco de malandragem às vezes, de conseguir perceber as coisas rápidas, de uma forma rápida e conseguir ajustar rápido também. Eu tenho essa facilidade, eu sinto isso dentro do NGF. Mesmo quando eu joguei no Soul Frisbee, também tinha jogadores com essa capacidade, com esse nível de experiência que facilitava os ajustes na hora. Às vezes não precisava nem esperar o ponto terminar para conversar e fazer o ajuste, fazia na hora. Porque é gente que já jogou muito outro esporte, é gente que já joga junto há muito tempo, e a comunicação dentro do campo, verbal, não verbal, funciona de uma maneira tão fácil que as coisas acontecem de maneira rápida. E eu ainda acho que a grande potência, além desses jogadores experientes, a grande potência do NGF no misto, na categoria mista, são as mulheres. São mulheres muito fortes. Todas elas muito fortes. Por isso que a gente tem que sempre estar tentando fazer todo mundo subir na escada para a experiência do bom jogador o mais rápido que der, mas sem quebrar nada, né? Tem que trabalhar, tem que repetir, tem que fazer. Quanto mais rápido o pessoal dominar o básico, para já chegar no intermediário e avançado, melhor. Somado ao pessoal malhando, se exercitando, treinando com cabeça no lugar, isso são os pilares para uma boa equipe. Depois disso, você vai precisar de um bom capitão, de um bom treinador, bom conhecimento para desenvolver isso em campo. Porque é a pergunta que a gente mais conta, né, Maio, nos cursos que a gente faz, as coisas que a gente participa sobre Ultimate Frisbee é como trazer da prática para o campo. Como eu faço que algo assim aconteça que nem o outro? Aí chega o Zezinho e fala, olha, eu treino minha equipe isso, tal. Chegando no campo eles fazem qualquer coisa, parece que desliga. É o que a gente mais escuta em todos os cursos prontos que eu já fiz, todas as coisas que eu já li, as palestras, webinários. Sim, é recorrente. Então, ter a disciplina e ter o entrosamento para você ter uma unidade ofensiva e uma unidade defensiva é o objetivo final para todo mundo. Depois disso, explorar o seu mais forte e o seu mais fraco, suas maiores vantagens e suas maiores fraquezas. E aí você vai poder jogar. E não deixar o inimigo saber, né? O adversário não pode saber. Quem tá com o pé quebrado, quem não sabe pegar, tem que esconder tudo. O segredo. Espiões. E aí, 2020 promete. A evolução tem sido constante de todos os lados. Tô ansioso. 2020 eu concordo com você, promete mesmo. Acho que vai ser um ano que tem mais feriado, vão ter bons torneios. Vamos ver como é que vão ser o encaixe das equipes, participações em cada evento e como que vai ser o trabalho que talvez comece os primeiros anos de alguma coisa mais regular, as temporadas, um calendário mais fixo de Ultimate no Brasil, né? Assim vão aparecer mais equipes. A gente está tendo trabalhos aí para ter mais equipes, mais gente. Vamos esperar que isso impacte positivamente os torneios. Tu tem alguma consideração final que tu quer ter aqui na nossa análise tática das equipes do Brasil? Olha, eu quero participar desse torneio que vai todo mundo para poder observar melhor todos os times e ter como discutir melhor, porque eu não pude no torneio desse ano, eu acabei ficando meio em casa, perdi a oportunidade de observar esses times. Então, quero participar dos outros, quero estar mais presente, quero viajar quando possível para conversar, para olhar, para trocar informação com todo mundo. Eu digo isso para 2020, agora que estou terminando minha faculdade, meus afazeres, mas vou começar outro trabalho em breve, espero, Odin me abençoa. Cara, minha consideração assim, geral para o Brasil eu gostaria que não ficasse o pessoal tão preso em alguma tática só. Acho que tem uma variedade de estratégias boas no Brasil, mas parece que ou está engessada no tempo, ou o pessoal está com medo de variar. Tá jogando vertical, a horizontal está esquecida, hexagon é algo novo e fácil do pessoal entender. Jogar com as pessoas sem posição definida, só que traça uma estratégia geral, só passe curto, não importa para onde você vai, coisas do tipo. Eu acho que temos poucas equipes no Brasil, mas a gente tem pouco conteúdo aí fora, tem gente que já viu um monte de coisa. Cara, a gente tá com essa galera aí, tem que usar, não pode ficar sentado no seu quadradinho, só fazendo a mesma coisa de sempre. Vamos se motivar. Eu fico feliz quando eu jogo qualquer jogo de Ultimate, desde que seja
com a intensidade certa, com a gente tá variando. O pessoal fala, ó, a gente tá jogando relax, mas é isso, aquilo. Beleza, e principalmente para a questão defensiva. Eu acho que o Brasil tá muito preso na individual ainda. Acho que tem que fazer zonas, mais tipos de zonas. E ofensivamente, que seja vertical com variedades. Como a gente é um país em desenvolvimento ainda também no Ultimate, eu vejo que essa é, digamos, a sina hoje, né, dos capitães, ou de quem lê muito, assiste muito jogo, que é assim, a gente quer ver outras coisas, mas ainda estamos no desenvolvimento. Então saiba nomear os bois, para traçar o caminho para 2020, 2021, tá desenvolvendo outras coisas também. É isso aí. Temos o programa? Temos. Caramba, hein? Foi bom, eu gosto. Quem vai entender essa referência aqui? Você provavelmente não, mas alguém entendeu a referência. Eu entendi, uai. Abemos um programa, é uma referência clara ao começo da Guerra Fria, quando Dostoiévski falou para Dostoiévski no bar, que eu tava lá, falou, temos o problema? Aí o cara, temos, aí pá, começou a Guerra de Cuba, caiu o Muro de Berlim, aí o resto da história, a gente já sabe, né? E assim Bom, falou Zaratustra, né? assim falou Rasputin. Mas é isso, galera. Obrigado por ter escutado mais um podcast original para vocês. Aguardem os próximos programas, escutem tudo. E já sabe, né? Quer falar com a gente, quer dar seu depoimento, quer participar, quer sugerir um tema, quer ser entrevistado, manda um e-mail para o podcastbr@gmail.com. Se inscreve, tem que botar para seguir, galera. Liga esse alerta para seguir no SoundCloud, no Spotify, podcast BR. E também estamos no Instagram. Não esquece, já tá tudo lá que eu falei no começo de hoje, hein? Não esquece, galera. Valeu. É isso aí. Falou.